mais especificamente, um pouco mais, talvez, não tecnicamente, mas um pouco mais de explicação a respeito de cada um dos 5 dons ministeriais, para que a gente possa entender um pouco mais e tentar absorver este conhecimento espiritual para a nossa vida, para o nosso ministério. Vamos ler de novo lá no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo vamos começar aqui de cima. A partir do versículo 1, quis ler esse texto com vocês para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa questão dos dons. Mesmo que a sua versão seja diferente da minha, você pode acompanhar. No capítulo 4, versículo 1, Paulo está escrevendo aqui à igreja de Éfeso, né? Então ele está escrevendo para nós. Eu lhe suplico, como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele quer que nós vivamos de acordo com aquilo que Deus deu para nós. E ele está falando sobre as coisas maravilhosas que Deus entregou para nós. Então ele está falando sobre salvação, ele está falando sobre a bênção do Espírito Santo, ele está falando sobre a comunhão entre nós, ele está falando sobre os dons, né? Então tudo isso é maravilhoso e é dessa maneira que Paulo insta e nos suplica. Ele começa suplicando que nós vivamos assim. Versículo 2: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo. Lembra que nós falamos bastante sobre isso? O corpo de quem? O corpo de Cristo, que é a igreja, né? Que é o povo de Deus. Não somente a igreja no sentido institucional, mas é a reunião de todos os salvos de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, tá? Então, desde que a primeira pessoa do mundo foi salva até hoje, então a junção de todas as pessoas é o que nós chamamos de corpo de Cristo. É muita gente, não é pouca gente. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos e em todos, agindo por meio de todos. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um, qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Por isso foi dito que quando Ele subiu triunfalmente ao céu, Ele levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Uma tradução um pouco melhor, Ele concedeu homens, seres humanos, como dons. Notem que diz que Ele subiu ao céu. Isso significa que, primeiramente, Ele desceu da altura do céu até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em todas as partes, todas as coisas. E Ele, aí o versículo 11 é o tema central do nosso estudo, e Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Notem de novo aqui comigo, no versículo 1, voltando lá, ele fala assim: eu lhe suplico como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber. Paulo está falando aqui de que tipo de escolha? Ou melhor, escolha de quem? Quem foi que fez uma escolha?
Quem? Eu quero ouvir vocês, não precisa ficar com medo não, né? Quem foi que fez uma escolha? Já que nós somos os escolhidos, quem nos escolheu? Deus, Cristo, Espírito Santo, a Trindade, né? Eles nos escolheram. E aqui Paulo não está lidando diretamente com a questão da eleição, predestinação, etc., escolha para salvação. Paulo tem um propósito com a palavra escolha aqui. Então Deus nos escolheu. Ele está olhando para quem? Depois ele não fala sobre o corpo de Cristo? Então Paulo está dizendo que Deus nos escolheu, ou seja, escolheu o corpo de Cristo com um propósito. Então Deus na eternidade olha para as pessoas que irão compor o corpo de Cristo. Nós aqui fazemos parte desse corpo, né? Aqueles que são salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí nesta escolha então ele resolve fazer alguma coisa. Neste texto aqui Paulo está dizendo o que Deus resolveu fazer com este corpo que ele escolheu. A principal coisa do texto aqui do capítulo 4 é que Deus resolveu dar aptidões especiais para as pessoas que ele escolheu dentro desse corpo. Então Deus resolveu e escolheu dar para você e para mim dons. Ele não resolveu dar dons para você ontem, não foi no ano passado, nem na década passada, não foi quando você nasceu que ele escolheu dar dons para você, nem foi quando Cristo morreu que ele escolheu dar dons para você. A escolha de Deus reside no plano eterno dele, que ele fez antes de criar todas as coisas. Então, antes de criar todas as coisas, Deus já tinha em mente, olha a responsabilidade que você e eu temos com isso. Antes de criar todas as coisas, Deus já tinha em mente nos dar o quê? Dons. Paulo fala que Deus tinha um plano para a sua igreja, para o corpo de Cristo. Somos nós, amém? E neste plano para este corpo, Deus então institui algumas coisas, e dentre elas, ele fala sobre que este corpo teria comunhão uns com os outros. Eu vinha conversando com o Arthur lá de casa para cá, né? E a gente vinha falando sobre a igreja, né? Coisas difíceis sobre a igreja, etc. Mas eu me lembro de ter comentado com ele, e nós chegamos realmente a uma conclusão de que quando nós estamos lidando com a igreja, de uma forma geral, a instituição, aquela coisa macro, grande, né? Por exemplo, pensando na igreja presbiteriana do Brasil, com as suas centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil, aquela coisa toda, igrejas batistas, assembleia, né? Toda essa questão da instituição, isso é uma coisa muito complicada e muito difícil. Mas ainda bem que a igreja não é só essa coisa institucional, ela é também um corpo. E este corpo local que vocês se reúnem neste prédio e que tem comunhão uns com os outros, é onde a vida verdadeiramente acontece. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a vida e a comunhão não acontece na instituição eclesiástica. Pensando na IPB, por exemplo, não acontece no presbitério. O presbitério nem existe. O presbitério só existe principalmente quando eles se reúnem. A comunhão não acontece no sínodo, que também só existe quando se reúne. A comunhão não acontece no Supremo Concílio da Igreja, que também se reúne. Não é por aí que a coisa acontece. Mas a vida acontece, a comunhão acontece, a união do corpo acontece quando horizontalmente nós, que somos membros desse corpo, estamos juntos em algum lugar, congregando, cantando, orando, sofrendo, lutando, trabalhando, labutando, errando, pecando, levantando. E no meio desta coisa toda acontece uma coisa muito mais importante. Acontece vida. A vida do corpo e dos membros que se ajuntam e se ajudam e que juntos conseguem fazer alguma coisa. Você já veio aqui à frente da igreja
colocar uma oferta ou entregar o seu dízimo naquele, como é que você chama? Salvo, né? Não é que a gente chama de coador, né? Vocês já vieram aqui à frente colocar uma oferta para a igreja, para alguma coisa, para missões ou dízimo? Já entregaram uma oferta aqui? Sim? Mais de uma vez? E é interessante que a gente faz isso, né? A gente está aqui, vem, se levanta do nosso banco, aí ficam 2, 3 pessoas aqui na frente, a gente vem e vai entregando nossos dízimos, oferta, dentro de envelope, fora de envelope, né? Dinheiro, moeda, o que quer que seja. Vocês já pensaram por que vocês fazem isso? E assim, a resposta que nós damos geralmente, ela é meio que fake news, né? A gente fala assim, a gente faz isso porque nós queremos louvar a Deus com as nossas ofertas. Muito bem, né? Há uma coisa muito mais prática do que isso. Não que louvar a Deus não seja prático, mas é que é uma coisa etérea, né? Porque afinal de contas Deus não tem carne nem osso, nem está aqui junto conosco, correto? Você tem que falar que Deus está aqui conosco, gente. Mas Ele não está aqui necessitando desta estrutura para sobreviver. Precisa? Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do seu dinheiro, do meu ministério, da minha voz, da minha palavra, do meu sangue, do meu suor. Deus não precisa de absolutamente nada. Ele não tem necessidade de absolutamente nada. Ele não precisa de você e nem precisa de mim. Ele é absoluto em si mesmo, pronto, e acabou por aí. Então Deus, quando nos adverte, ou nos admoesta, ou nos ensina que nós devemos ofertar e entregar os nossos dízimos, nós sempre ligamos essa questão da oferta dos dízimos com uma questão meramente espiritual, de conexão com o divino, onde eu entrego para que as bênçãos do céu se derramem sobre mim, ou eu entrego por obediência, para não pecar, e etc, etc, numa relação verticalizada, sobrenatural. Ok. Porém, tem mais do que isso. A Bíblia sempre fala sobre oferta, e fala sobre dízimo, e fala sobre dinheiro, né? Como uma parte extremamente prática de sustentar o trabalho do corpo. Então é o trabalho do corpo que está em primeiro lugar para Deus, ao trazer sobre nós a necessidade de entregar o nosso dinheiro à igreja. Então quando Deus fala com vocês assim, conosco, né? Tragam ofertas, tragam os dízimos, entreguem aqui, etc, etc, etc. Ele não está falando assim, tragam para mim, porque quando vocês entregarem as moedas no meu templo, eu vou então me alegrar com vocês, porque eu preciso. Deus não precisa do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro? Sim. Nós, como corpo de Cristo local, precisamos do dinheiro. Eu estou falando no microfone aqui, que foi comprado com algum dinheiro, que está ligado numa mesa de som, que foi comprado com algum dinheiro, que está ligado na energia, que é paga mensalmente com algum dinheiro. E nós entramos nesse lugar aqui com um calor, quando nós chegamos aqui, estava calorento, e de repente o Arthur foi lá, ligou um ar-condicionado que foi comprado também com dinheiro. Você senta em cadeiras compradas com dinheiro. Eu estou aqui bebendo água numa caneca que foi comprada com dinheiro. A água também é paga com dinheiro. Minha roupa também foi paga com dinheiro. O pão que vocês comem na ceia também é pago com dinheiro. O vinho também. Então tudo o que nós temos de estrutura dentro de um templo, dentro de uma reunião onde o corpo se reúne, o dinheiro possibilita. Então quando Deus está dizendo para nós trazermos as ofertas e os nossos dízimos para entregarmos na casa do Senhor, é lógico que tem uma questão de obediência, uma questão espiritual, uma questão de ligação com Deus, é evidente que tem isso. Mas Ele está preocupado em primeiro lugar com o corpo, porque é o corpo que tem necessidade, não é Deus. E Deus pode suprir a sua necessidade de intimidade com Ele sem usar dinheiro, não pode? Pode, Ele pode fazer o que Ele quiser.
Ele pode inclusive ensinar para você enquanto você dorme. Comigo já aconteceu muitas e muitas vezes. Eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos e eu tenho dificuldades às vezes com algumas coisas muito difíceis, complicadas, que eu não consigo resolver. E aí eu, quando não consigo resolver, eu largo tudo de mão e vou dormir. E já aconteceu diversas vezes eu sonhar com a solução. Eu acordo, vou lá e aplico e resolvo o problema. Então, de vez em quando a gente precisa de um sonho desse, né, Matheus? Para poder ajudar a gente a solucionar coisas que a gente não consegue solucionar direito. Então, Deus vai fazer o que Ele quiser. Agora, o que Ele está falando é: este corpo que se reúne, que tem comunhão, que estão aqui, em 2 ou 3 reunidos, em 4 ou 5, em 10 ou 20, ou 100 ou 200, ou 1000 ou 10.000, não importa o tamanho, mas este corpo que está reunido aqui tem um propósito específico que eu tracei na eternidade, e por isso eu dei dons para vocês, para que vocês possam agir entre vocês, cuidar uns dos outros, manifestar os dons, curar, expulsar demônios, pregar o Evangelho, proclamar a Cristo, trazer mais pessoas que não conhecem a Jesus, reconciliá-las com Deus e assim por diante. E cada um de nós que tem uma parte nisso acaba contribuindo. Eu peguei o dinheiro aqui apenas como um exemplo, né? Contribuindo com uma parte do que é dado para nós, e a gente então entrega aqui na igreja, e esta parte junta com as outras partes, e acontece o quê? A mágica acontece. A luz é acesa, o ar-condicionado é ligado, a água vem para o copo, o microfone funciona. Então, os dons espirituais, os dons de ministério que Paulo está falando aqui em Efésios, é a mesma coisa da relação de dízimo com a igreja. Cada um de nós tem algo a entregar, algo a compartilhar, algo a fazer para que tudo possa acontecer em nossas vidas. Você pode passar 50 anos sentado no banco dessa igreja, esperando que o pastor vá pregar uma mensagem aqui que vai transformar a sua vida por completo, que você vai esperar, vai virar caveira nesse banco, e isso não vai acontecer. Não é o pastor, ou os pastores, ou os líderes que vão trazer transformação para a vida da igreja. A gente prega, a gente fala, a gente insta, a gente briga, a gente chacoalha, a gente puxa a barba de alguns, né? Chora com outros, etc. Mas quem faz o trabalho do reino de Deus, no reino de Deus, é o corpo de Cristo. Somos nós juntos e não separados. E é por isso então que Deus deu o quê? Dons. E cada um de nós aqui está inserido dentro de um daqueles ministérios. E dentro destes ministérios é que então nós precisamos aprender, compreender e começar a agir. Eu me lembro a primeira vez que eu dei uma oferta na igreja. E eu estou usando dinheiro apenas como um exemplo prático dessas coisas, de corpo, né? Eu tinha talvez 5 a 6 anos. Eu não era crente, filho de pastor. E meu pai e minha mãe pastoreavam uma igreja num lugar chamado Açucena, no interiorzão de Minas Gerais, um lugar bem remoto. E era uma igreja pequenininha, de roça. E meu pai pastoreava um campo com 15 igrejas. Ele tinha uma mula, ele não tinha carro nessa época, né? Mas ele tinha uma mula que ele visitava o campo, então ele viajava pelo campo. E enquanto ele viajava pelo campo, né, e ele era um pastor que gostava de pregar o evangelho, de fundar novas igrejas, mas ele conseguia chegar nas igrejas apenas para celebrar os atos pastorais, fazer batismo, celebrar ceia, fazer casamento, o que quer que seja, reunir o conselho, etc. Mas fora disso, ele não conseguia fazer muita coisa na igreja, porque ele tinha 15 igrejas para tomar conta. Era um campo sem pastor. Ninguém queria ir para Açucena, ninguém queria ir para Aramirim, ninguém queria ir para o interiorzão de Minas Gerais, um lugar onde não tinha estrada, não tinha energia. A gente nem tinha geladeira em casa nessa época. Aliás, eu nem conhecia geladeira. Eu nem conhecia geladeira com 9 anos de idade, né? A primeira vez que eu tomei água gelada, eu fiquei assustado com aquilo, né? É estranho. Ninho de roça. Mas o fato é que eu peguei um dinheiro que eu havia recebido de presente de aniversário, e desse dinheiro eu gastei vários dinheiros, né? Aí sobrou um dinheiro, eu peguei
e minha mãe estava fazendo uma escola bíblica de férias para crianças da cidade inteira, né? A cidade inteira tinha 25 crianças, então ela se reuniu ali na escola bíblica de férias. E minha mãe estava ensinando sobre a questão de oferta, dízimo, etc. E eu saí correndo de cá, da igreja, e fui lá em casa, né? Ela ficou até assustada, pensando que eu tinha fugido para poder sair dali. Eu fui lá, peguei o dinheiro e voltei. E aí, quando então tinha o coador, a gente chama de coador, desculpa, mas quando tinha o coador, eu coloquei as minhas moedas ali dentro como oferta. Eu não entendia, para ser bem sincero com vocês. Eu não entendia por que dar dinheiro para a igreja. Mas eu via todo mundo dar, achava aquilo muito legal. Eu achava interessante. E o tempo foi passando, né? E depois que eu me converti, eu comecei a estudar, comecei a ver, eu comecei a notar de que dinheiro na igreja é muito mais do que a busca de uma bênção espiritual de Deus. E se você entrega o seu dízimo, sua oferta, pensando em primeiro lugar nisso, reflita um pouco e modifique um pouco o seu pensamento, seja com a mente mais aberta. Porque dinheiro na igreja é uma coisa prática do funcionamento do corpo. Os dons na igreja são a mesma coisa. São situações práticas de funcionamento do reino de Deus dentro do corpo, ou do corpo dentro do reino de Deus. Então, quando Deus chama pessoas para apóstolos, Ele está querendo fazer algo com aquele corpo. Quando Ele chama pessoas para profetas, Ele está querendo fazer algo com aquele corpo. Ou seja, todas esses dons, todas essas ofertas que Deus dá para nós, e aí o processo é o inverso, não é você que pega do seu bolso e entrega um dom para Deus, é Deus quem retira do seu tesouro e dá para você como oferta, para que você possa gastar esse dinheiro então dentro desse corpo. Então a gente pode entrar em algumas coisas práticas agora. Por exemplo, o primeiro dom que está listado ali é apóstolo, certo? Apóstolos, no tempo moderno em que nós estamos agora, né, atualmente no Brasil, no mundo, nós temos visto, e vocês podem procurar na internet se quiserem, vocês vão ver várias pessoas se autodenominando de apóstolos, etc. Né? Tem apóstolos homens e tem apóstolas também mulheres. Tem uma mulher chamada Apóstola do Sol. Vocês já viram essa apóstola, né? Então tem várias pessoas que são apóstolos, mas a ideia de apostolado para essas pessoas é um pouco diferente daquilo que a Bíblia está falando aqui sobre dons. Lá para eles tem a ver com hierarquia, ou seja, eu sou apóstolo, então eu dirijo um grande número de pastores. Ou eu sou bispo, então eu lidero uma grande equipe de ministério, e assim por diante. Aqui, quando está falando sobre dons, Paulo está falando sobre o corpo. Paulo não está falando que existe uma hierarquia dos dons, que os apóstolos estão acima, depois vem tal, não existe isso. São dons dados ao corpo. Lembra que a comparação sempre é essa. Então, não há de se pensar, por exemplo, de que o braço direito é mais importante do que a perna esquerda, ou que a cabeça é mais importante do que o estômago, e assim por diante. A questão do nosso corpo, e a figura que Paulo usa aí do corpo humano, um corpo que tem cabeça, tem orelha, tem olhos, tem boca, tem nariz, tem intestino, tem estômago, pulmão, braços, pernas, dedos, veias, artérios e etc, né? Tem milhões de coisas dentro desse corpo. A ideia que Paulo então usa como figura de linguagem é justamente esse corpo, ou seja, não há uma questão de ser mais importante ou menos importante, mas as partes do corpo juntas conseguem fazer alguma coisa. As partes do corpo separadas morrem. Se você pegar o seu braço, cortar o seu braço, tirar o seu braço e colocar em cima da mesa e deixar ele em cima dessa mesa aqui por 3 ou 4 dias, o que vai acontecer com ele? Apodrecer, não vai? Vai começar a dar mosca, vai feder. E se você deixar mais tempo, ele vai realmente putrefar, a carne vai se separar do osso, vai apodrecer, vai sumir. Com os anos o osso também vai ficar tão fraquinho, vai virar pó. O braço separado do corpo não tem serventia nenhuma para o corpo.
O braço só serve para alguma coisa se ele estiver ligado ao corpo. Eu tenho um problema no meu braço aqui. Eu machuquei o braço. A história é muito longa. Eu machuquei o braço, e aí tem aqui, nessa junção aqui, os dois ossos fazem assim. E no meio desses dois ossos aqui passa um fecho de nervos. Então, quando eu estou sem fazer muito alongamento, esses ossos estão próximos aqui, ficam encostando nos nervos, e me dá uma dor terrível que parece que o braço vai arrancar. Aí tem que fazer alongamento, terapia, etc, etc, um monte de coisa. Isso pro resto da vida. Mas o fato de que o braço funciona, ele continua funcionando. Eu dirijo com ele, eu passo marcha com ele, eu segurei minhas filhas no colo com ele, eu vivo com ele, eu como, eu sou destro, né? Eu como, minha filha, a Nicole é canhota, mas eu sou destro, eu como com a mão direita, eu escrevo com a mão direita, eu trabalho no computador, eu digito com as duas mãos, mas a mão direita ela é mais ágil, tem a que mexe no mouse, que faz os desenhos, que faz um monte de coisa. Mas o braço serve por isso, porque está junto do quê? Do meu corpo, comandado pela cabeça. E tem uma série de nervos e junções aqui, tem osso que segura, o cérebro comanda, o sangue passa para poder continuar viva a minha carne e assim por diante. Então o corpo tem a ver com isso. Então você, cada um de nós, tem uma função específica aqui dentro. E que se formos amputados desse corpo, pode ser inclusive que o corpo morra. Alguns órgãos do corpo são tão vitais, não é que são hierarquicamente superiores, mas são tão vitais ao corpo que o corpo pode morrer. Se você arrancar o coração de alguém e deixar lá de fora, o que acontece com essa pessoa? Arranca o cérebro, abre a barriga, a pessoa não morre. Porque as partes do corpo são vitais ao funcionamento, e assim é isso. Então, quando a Bíblia está falando sobre apóstolo, não está falando sobre hierarquia, mas está falando sobre alguém que é enviado. A palavra apóstolo vem de apóstelo. Apóstolo é enviado. É uma palavra grega do Novo Testamento, não vou entrar em detalhes exegéticos com vocês aqui, não preciso disso, mas é uma palavra grega do Novo Testamento que tem uma raiz muito antiga, que era dada antes mesmo da cultura grega clássica, era dada para os navios que atravessavam o mar. Então os navios que atravessavam o mar, levando cargas de um país para o outro, eram chamadas de apóstelos. Então quando alguém chegava num porto e via um navio sendo carregado com ouro, incenso, mirra, chá, macarrão, qualquer coisa que fosse, que era ser uma carga levada para um outro país, eles poderiam falar assim: lá vai o apóstolos. O apóstolos está saindo do porto, indo em direção a um outro país. Com o passar do tempo, como a língua é dinâmica, né? Com o passar do tempo, o nome apóstolos, que é o nome do navio, passou a significar o nome do capitão do navio. Então, quando as pessoas olhavam para aquele navio e viam o capitão, falavam assim: olha, o apóstolos, o capitão, está levando a carga do rei para o outro rei. Quando então no Novo Testamento é escrito, os escritores do Novo Testamento tomam emprestado esse termo da marinha, de falar sobre navios e sobre capitães, e trazem para dentro da igreja e dizem: olha, aqueles que Deus chama para enviar para longe, para enviar para outros lugares, para enviar para lugares que vão além mar, são aqueles a quem Deus vai dar dons de apóstolos. São os apóstolos. O meu irmão mais novo, por exemplo, é um apóstolo. Ele saiu do Brasil para poder plantar igrejas em povos não alcançados no interior da África. Passou 9 anos plantando igreja, traduzindo a Bíblia. Ele leva, ele abre o Evangelho, ele chega com o Evangelho, ele prega o Evangelho, ele leva a mensagem além mar. Então Deus deu para a igreja, e neste corpo onde nós estamos inseridos aqui dentro desse templo, há pessoas chamadas por Deus desde a eternidade para estar neste corpo aqui e para serem preparadas para se tornarem apóstolos, missionários, plantadores de igreja entre povos não alcançados pelo mundo afora. Lembra que eu falei aqui um dia que
há 2.227 povos ainda não alcançados no mundo inteiro. Então esses 2.227 povos precisam de apóstolos, que ainda não foram enviados. Agora, por que não foram enviados? Já se perguntaram por isso? Será que é porque Deus não chamou ninguém mais para apóstolos? É claro que chamou. Aqui dentro ele chamou. Tem pessoas aqui dentro que são chamadas por Deus para isso. E a gente vai descobrir isso. E é estes a quem Deus chama, que a igreja, o corpo, então, reconhece e faz o quê? Envia. Um dia eu preguei numa igreja que era bem antiga, tinha umas 600 pessoas nessa igreja, e aí eu preguei uma pregação missionária e fiz um chamado missionário, e vieram à frente 15 ou 16 jovens, entre 15 e 18 anos, mais ou menos. Mas foi um chororê na igreja enorme, porque aquela igreja tinha 70 anos, e era a primeira vez que pessoas estavam se declarando chamadas por Deus para fazer missões, para ir embora. E as mães e as avós e as sogras, os sogros, os avós, os pais estavam em prantos porque iriam perder seus filhos. Eu não consigo entender muito bem esse sentimento de perda, mas enfim. Mas existe essa separação, né? Pessoas que são enviadas para longe, né? Nós temos aqui o seu Zé Dutra, né? A família dele tem um amigo meu que trabalha em Angola com a filha deles, né? A Rose. Estão lá, em Angola, uma cidade chamada Lubango, um lugar lindíssimo, cheio de montanhas lindas e maravilhosas, um dos lugares mais bonitos que a Terra tem. Mas estão lá. Atravessaram o mar para trabalhar em Angola. O William trabalhava comigo na faculdade. Trabalhava o dia inteiro no ar-condicionado, no estudo maravilhoso, com câmeras lindas, maravilhosas, etc., fazendo tudo de bom e de melhor. Agora está lá, ralando no calor, no miserável. É difícil, não é fácil não. Não é fácil você atender o chamado de Deus, mas os apóstolos são esses, são homens e mulheres que querem pregar o Evangelho. Então os apóstolos são aqueles que desejam sempre pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, não conseguem ficar sem entrar numa fila de banco e cutucar alguém para poder chamar, para poder falar, para poder pregar, para poder instar, para poder testemunhar. Estão sempre imbuídos nisso. Então estes dons de Deus à igreja são aquelas pessoas que vocês mesmos já encontraram dentro deste corpo aqui, e vocês já conseguem pensar sobre isso, de pessoas que não conseguem ficar sossegadas enquanto não pregaram o Evangelho para outra pessoa. Um dia eu estava voltando da África, tinha pegado uma malária forte, tinha ficado uns 14 dias doente lá, com febre tremendo todo. E aí tomei remédio, melhorei um pouco, vim para o Brasil. E aí na viagem de volta, né, eu estava sozinho, e aí o avião, uma parte do avião estava meio vazia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, né? Fui lá para trás, nas últimas cadeiras, tinha uma fileira, assim, umas 4 cadeiras vazias. Eu fui, deitei na cadeira e falei, é hoje, né? 12 horas de voo aqui, maravilha, vou deitar, vou dormir, né? Aí eu estou com o olho fechado, de repente, sinto que o banco balança, né? Aí eu abri o olho assim, mais olhando para poder ver, não queria muito ver o que era. Aí tinha uma pessoa sentada do meu lado. Tinha 50 cadeiras livres assim no salão do avião. O cara veio de lá na frente e veio sentar onde? No meu lado. Eu falei, miserável. Eu estou cansado, malária, dor no corpo, dor de cabeça, tremendo, todo cheio de coisa. E vi esse camarada sentado do meu lado. Agora eu vou fazer de conta que ele não existe. Eu estou com a coisa fechada, né? Aí ele falou assim, você não tem medo, não? Miserável. Já veio o cara falar comigo, pelo amor de Deus, você não sabe, eu estou cansado e tudo mais e tal, né? E estou aquela coisa toda. Eu sentei, eu comecei a conversar com ele. Ele chegou no Brasil convertido, graças a Deus. Não por minha causa, porque eu não queria nem pregar para aquela pessoa. Mas há uma necessidade dentro da gente
que tem um chamado para de instar, de falar, não fique sossegado, nem você pode estar doente com malária, tremendo, com febre de 42 graus no avião, querendo deitar, querendo ir embora para casa, que a pessoa senta, você senta do lado dele e começa então a ler a Bíblia com ele para ele poder se converter. Porque faz parte do seu chamado. Tem gente que não faz isso. E o meu grande problema com isso é que existem pessoas que não fazem isso e sentem peso porque não fazem. E você não deve sentir peso porque você não tem essa disposição que o apóstolo tem por pregar o evangelho desse jeito, porque provavelmente não é esse o seu dom. É uma coisa muito simples. Nós não temos que sentir peso por aquilo que nós não temos a capacidade espiritual de fazer, porque provavelmente não foi aquilo para o qual Deus nos chamou. Então eu preciso descobrir a minha capacidade. Por isso que então estamos estudando esses 12 ministérios. Ao mesmo tempo que para algumas pessoas é fácil demais, as meninas ficam com raiva comigo, com a Auri, que a gente, qualquer lugar que a gente vai, está descendo o elevador, a gente já puxa conversa com as pessoas, a gente já consegue saber quem são até a quinta geração, do 10º até o andar zero, né? Porque conversa é isso, dá bagunça, banana, e já sai dali trocando cartão, fazendo amizade, marcando um café, não sei para onde, aquela coisa toda. As meninas ficam assim, meu Deus do céu. Aí quando o pessoal sai, gente, você não tem vergonha disso, não. Mas faz parte. Tem gente que não tem condições de fazer isso, não é porque, eu sou tímido. Não, fica tranquilo. É porque provavelmente, se você não é assim, provavelmente isso não é o seu dom. Mas existem outras coisas que são parte do mesmo corpo e que tem a mesma serventia para Deus no ministério. Eu não tenho que ficar aflito porque eu não consigo ficar o tempo todo indo para a praça, colocar um caixote de tomate no meio da rua, subir naquele lugar, abrir a Bíblia e gritar e pregar para todo mundo. Eu não tenho que ficar triste por causa disso, não. Você tem que ficar alegre porque existem pessoas que fazem, que são chamadas para isso. Um negócio que eu nunca fiz, não vou falar que eu nunca vou fazer, porque nunca diga nunca, né? Mas eu conheço várias pessoas nos trens, nos metrôs, né, que saem aí, chegam lá e se amarram naquele cano e começam e abrem a Bíblia e começam a cantar e pregar e falar para todo mundo. Eu não consigo fazer isso. Não faz parte das minhas habilidades espirituais fazer esse tipo de coisa. Tem gente que faz com naturalidade, que eu olho assim, eu aplaudo, parabéns, ok. Mas você e eu não temos que nos sentir pesados porque não conseguimos fazer certas coisas dentro do reino. Porque provavelmente o nosso chamado é para outra coisa. Quem tem chamado para ser apóstolo não consegue ficar sossegado. Parece que sentou na formiga. Não consegue. Fica o tempo todo agoniado, angustiado. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço um monte de gente, aqui da igreja inclusive eu conheço um monte de gente assim, e olha que eu conheço um pouco vocês, né? Mas eu conheço muita gente assim, que não consegue ficar sossegado. Vocês se lembram um pouco da história de Paulo? Paulo, quando se converteu, ele queria pregar no mesmo dia que ele se converteu. Só que ele era um cara que estava matando crente. E aí ele chega para poder pregar o amor de Jesus. É isso aí, o cara pregando o amor de Jesus com uma armadilha, ele está com a espada por trás, para ele cortar os pescoços, ó, todo mundo correndo de Paulo. Então, o que está acontecendo? Eu quero falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre amor, paz e amor, irmão, blá, blá, blá. Irmão, nada, você é perseguidor, você é assassino. Querendo você fora daqui. E aí Paulo vai decepcionado com tudo isso, e o que Paulo faz? Paulo vai embora. Tá bom, então não quer que eu pregue, eu vou embora então. Aí vai. Ele passa 13 anos no deserto, lá na Arábia, abandonado, sentindo o lixo do mundo. E realmente era, Paulo não prestava nem. A palavra dele, não é minha. Né? Ele fala que ele era o pior dos pecadores. Então se ele era o pior, né? Se ele diz isso, ok. E ele vai para o deserto, né? Ele fica lá 13 anos no deserto da Arábia, né? Provavelmente revendo toda a sua teologia, lendo a Bíblia de novo com os olhos, pensando sobre Jesus, etc, até que chegou uma pessoa chamada Barnabé lá no meio do deserto, taca a mão em Paulo, pega Paulo, leva Paulo para Antioquia, e aí a gente conhece o ministério de Paulo depois, né? Paulo sai para pregar pelo mundo inteiro e está aqui falando conosco através do livro de Efésios, está pregando para a gente hoje. Só que Paulo tinha um problema. Ele queria pregar, ele queria ir para Roma. Eu quero ir para Roma. Mas
Vai na Betínia, eu quero ir para Roma. Vai em Éfeso, eu quero ir para Roma. Vai em Tessalônica, eu quero ir para Roma. Vai em Senhor, eu quero ir para Roma. Aí Paulo vai para Roma. Ok. Aí vai preso, para morrer. Mas está em Roma. E Paulo começa a pregar. Aí prega para um, prega para outro, prega para outro, prega para outro. Aí Nero não fica satisfeito e começa a botar Paulo mais fundo ainda numa prisão. Um negócio horrível. Quase 8 metros de fundura, lá no chão. Ele tinha apenas tipo um cano que saía da prisão até lá em cima, que era um guarda que entrava. Não entrava mais nada naquele lugar. E tinha um guarda que ficava do lado de fora da porta. A guarda pretoriana de Roma tinha 10 mil soldados. Paulo ficou vários anos preso. Todo dia trocava guarda. E todo dia Paulo pegava um cara diferente. E converteu um monte de gente. Aí soltaram Paulo. O que Paulo fez? Quer voltar para casa, né? Não pode fazer, eu quero ir para Roma, eu quero ir para a Espanha. Roma já fui. Agora eu quero ir para a Espanha, 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 aquela coisa toda. Ou seja, Paulo não tinha sossego, ele só queria ir. Ele queria ir um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, pregar além, outra cidade, outra cidade, outra cidade, outro lugar, outras pessoas. Esses são os apóstolos, eles são pessoas que não gostam muito de ficar dentro das estruturas eclesiásticas, cuidando, administrando, lidando com pessoas, discipulando, ensinando, gastando anos e anos e anos fazendo um ministério desse, que não é a função do apóstolo. O apóstolo, ele foi chamado por Deus para abrir o evangelho entre meio de pessoas que não foram alcançadas ainda. Ele chega na frente, ele é pioneiro, ele abre a boca, ele abre o berro, ele enfrenta os problemas, ele inventa línguas, ele traduz a Bíblia, ele ensina o povo. E quando a igreja então está formada, que está todo mundo ali se reunindo, ele quer ir para Roma, ou ele quer ir para a Espanha, ou ele quer ir para a Rússia, ele quer ir para qualquer lugar que não aquele lugar, porque ele não faz mais parte da estrutura dele. Então o apóstolo é aquele que é enviado por Deus. E o termo aqui, Paulo está dizendo claramente que aqueles que são chamados por Deus para serem enviados por ele para a abertura do evangelho entre povos não alcançados. A gente, com o tempo, trocou o nome de apóstolo para missionário, plantador de igreja. É a mesma coisa. Então estes são um dos ministérios. A igreja precisa de apóstolos, não para permanecer conosco aqui, liderando o corpo eclesiástico, mas para que nós possamos enviá-los para longe, para pregar o evangelho aí onde Cristo não foi anunciado. Querem ver um texto extraordinário que fala sobre apóstolos? Romanos 15. Romanos, capítulo 15. Deixa eu só achar o versículo. Bom, versículo 20. Romanos 15, 20. Paulo diz assim, Paulo falando sobre ele. Fala assim: entretanto, meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais para longe e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de edificar onde a igreja já existe. Tenho seguido o plano já delineado por Deus nas Escrituras, que ele diz: aqueles que nunca ouviram falar dele verão, e o compreenderão aqueles que não haviam alcançado o entendimento sobre Deus. Paulo está falando sobre ele, Paulo, o apóstolo, aquele que é chamado por Deus para pregar o evangelho àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Há no mundo hoje mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e precisam dos apóstolos. Entre o ano de 1985 e o ano de 2002, um período grande da história brasileira, nós, Igreja Brasileira, enviamos 4.200 missionários aos campos mundiais. Um número expressivo. 4.200 pessoas saíram do Brasil nesse tempo para serem enviados para poder pregar o evangelho entre povos não alcançados. Menos de 6 meses depois, só haviam 1.200 daqueles que foram enviados. Desses 1.200, apenas 300 permaneceram mais do que um ano no campo de trabalho missionário transcultural. Desses 300, apenas 3 trabalhavam com povos ainda não
alcançados. Então nós enviamos 4.200 pessoas que não foram chamadas para ser apóstolos. Eles saíram do Brasil para trabalhar com outras igrejas em outros países já fundamentadas e plantadas. Não tem nada de errado com isso, mas não era o propósito inicial. De 4.200 pessoas, apenas 3 pessoas é que eram apóstolos, que foram trabalhar com povos ainda não alcançados. É por isso que ainda no mundo existem mais de 2.000 nações sem o Evangelho. Porque aqueles que são chamados por Deus para serem apóstolos não estão sendo enviados, não estão recebendo o chamado, ou se estão deixando bem escondidinho fazendo outras coisas. Então há uma responsabilidade com isso, né? Em segundo lugar, Deus chamou alguns para profetas. A palavra profeta, né, profeteza aqui no caso, é aquele que diz: assim diz o Senhor. O profeta ou a profetisa é aquele que fala da parte de Deus, é aquele que traz a mensagem de Deus não para as pessoas do lado de fora, como é o caso dos apóstolos, mas o profeta profetiza trabalha principalmente voltado para dentro do corpo eclesiástico, para dentro da igreja. Ele diz para a igreja: assim diz o Senhor. Quando é que o profeta e a profetisa entram? Quando a igreja começa a esfriar, amainar, se desviar dos seus caminhos. O profeta e a profetisa então chega e diz: assim diz o Senhor, voltem para os seus caminhos, se convertam dos seus pecados. No dom de profeta ou de profetisa, que é o dom ministerial, né? Alguém que prega, e aí tem a ver com a proclamação da palavra de Deus. Aqui nós não estamos falando sobre dons de profecia no sentido de revelação ou vidência ou de conhecimento do futuro, passado, presente ou da vida das pessoas. Não é isso que trata esse dom. O dom ministerial de profeta ou de profetisa tem a ver com a pregação da palavra de Deus. É aquele que abre a palavra de Deus aqui na frente e traz uma mensagem para a igreja, para poder então ajudar essa igreja a converter-se dos seus caminhos, a compreender Deus, a fazer um concerto de novo com Deus, a admoesta a igreja, ele briga com a igreja, ele arrebenta conosco, ele traz uma mensagem forte e faz com que a gente então se acorde e então viva uma vida diferente com Deus. Esses são os profetas e as profetisas de Deus no nosso meio. Nem sempre o profeta e a profetisa vai receber um dom sobrenatural de palavra do conhecimento, por exemplo, de conhecer a vida das outras pessoas ou de eventos futuros, de sonhos, etc. Nem sempre isso acontece, porque o foco do ministério do profeta é a pregação da palavra de Deus. Então, se alguém me chama e fala assim: eu sou apóstolo, então você vai estudar para ser missionário entre povos não alcançados. Então existem cursos específicos para isso, para te preparar, para te levar para um lugar bem longe. Eu sou profeta, então você vai entrar numa escola teológica para poder estudar a Bíblia, poder aprender quanto mais possível das línguas originais, da exegese, da hermenêutica, da aplicação da palavra, para poder então pregar essa palavra de maneira correta e bem fundamentada, de acordo com aquilo que Deus quer. Para cada um dos ministérios há um preparo, uma coisa diferente a ser feita. Então os profetas e as profetisas são extremamente necessários para a igreja. O apóstolo vem e planta a igreja, e começa a igreja, e trabalha com a igreja. Só que o apóstolo não tem a paciência para poder ficar pastoreando pessoas, cuidando de um, cuidando de outro, né? Não tem paciência para poder levar a cura para um, para dar comidinha para o outro. O fulano de tal que brigou com o fulano de tal, eles que se virem. Lembra de como é que Paulo agia em relação a Pedro? Ele chegou com Pedro e Pedro estava lá: Pedro, seu falso, você estava aqui comendo carne de porco com a gente, só que o Tiago chegou e desceu lá em Pedro. É apóstolo, é brigão. Ele não quer saber, não está preocupado muito com o relacionamento. Ele está preocupado em anunciar o Evangelho de Deus para pessoas que não ouviram. Se você já ouviu, tchau. Essa é a ideia do apóstolo. Então ele não tem paciência. Aí o profeta vem. Porque o apóstolo tem paciência, então a igreja começa então a ficar meio perdida, sem saber o que fazer. Mas quem é que vai nos orientar? A gente está aqui vivendo o nosso caminho. Então o profeta vem e palavra, 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 e prega, e ajuda a igreja a compreender melhor o ministério e compreender melhor como funciona.
Só que ninguém merece ficar o tempo todo levando paulada de profeta, né? Por isso que Deus chamou outras pessoas para serem pastores. E a palavra pastor aqui tem a ver com poimenos. O poimenos é aquele que cuida do rebanho. Então, separem as coisas. O pastor aqui, ou a pastora, né, os pastores aqui, a Bíblia nunca fala destas funções aqui no plural, no singular, sempre no plural. Então, os pastores, que incluem aqui homens e mulheres, são aqueles que vão cuidar do rebanho. Então, imagina, o apóstolo chega, prega, o povo se converte, começa a se reunir, fica desanimado, o profeta vem, desce a lenha, machuca um monte de gente, pega no pescoço, puxa a barba, sobra para quem? Aí o pastor vem com óleo, cuida, né? Ô meu irmão, minha irmã, vai lá, ora, né? Tem paciência, sai de casa de madrugada, morrendo de sono, com fome, com sede, com frio, no vento, na chuva, estou exagerando, mas o pastor é esse que cuida. Ele tem essa coisa na cabeça tão colocada, tão bem estruturada, que é um dom. Ele faz isso com uma naturalidade tão grande, que a gente fica olhando e fala assim: meu Deus do céu, Deus está na minha casa, porque Deus está cuidando de mim. Não que o pastor seja Deus, não precisa entender, né? É só uma analogia, metáfora, figura de linguagem, tá bom? Mas a gente sente o cuidado de Deus através do cuidado dessa pessoa. Aí a gente é tão bem cuidado, tão bem cuidado, tão bem cuidado, que a gente faz o quê? Aí a gente relaxa, começa a pecar, e o profeta vem de novo e dá-lhe na cabeça. E é essa a dinâmica da igreja. O apóstolo ajunta as pessoas, os profetas derrubam todo mundo, né? O pastor levanta todo mundo, e depois o profeta derruba todo mundo de novo, aí fica, né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e cada dia que passa você está mais ferido pelo profeta, mas está mais curado pelo pastor, e fica nessa dinâmica. Mas peraí, tem outros dois mundos aqui, que são extremamente importantes também para a igreja, porque sem eles, só fica nessa dinâmica de cai e levanta, de coisa de que a gente leva na cabeça o tempo todo. E Deus chamou pessoas também para serem evangelistas, e aqui o termo traduzido em português é extremamente ruim, péssimo, porque não são evangelistas. Os evangelistas são os apóstolos, eles é que pregam o evangelho. O termo evangelista aqui, eles apenas transliteraram do grego, que é euangaliste, que é do grego, é uma vasilha, é um recipiente cheio de boas novas. Então o evangelista é aquele que tem um recipiente cheio de boas novas para distribuir com as pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas pessoas recém-convertidas pelos apóstolos. Já que o apóstolo não tem paciência, não vai ter paciência mesmo para poder cuidar do rebanho, então Deus deu evangelistas que vão na cola dos apóstolos e ficam ali como discipuladores da igreja. São aquelas pessoas que ensinam o beabá, que ensinam os primeiros passos da vida cristã, que vão dando a capacidade para crentes de todas as idades a começarem a andar, engatinhar, segurando na mesa, né? E tal, aquela coisa toda, ensina a andar os primeiros passos, dá a primeira papinha, a primeira comidinha, o primeiro leitinho, e a pessoa começa a crescer. Esses são os evangelistas, são os discipuladores. Aquelas pessoas então que vão dando a estrutura inicial para que a igreja possa se manter de pé e não mais ficar sendo arrebentada pelo profeta, porque ninguém merece, né? Igrejas que têm pastores que são profetas ou mulheres que são profetisas, todo mundo sai arrebentado domingo, porque o profeta só prega a mensagem de descer o tacape da igreja. É a função dele. Por isso que precisa revezar um pouco, né? Por isso que a Bíblia fala sempre de pastores. Está falando sempre no plural e nunca no singular, para que a gente possa desenvolver vários ministérios ali e ajudar pessoas. Uma hora vem um com um cajado e talha na cajadada, aí outra hora vem um com bálsamo e maravilha, outro vem um e pega no colo, né? Outro vem um e entrega uma palavra mais forte, mas vem, ou seja, é esse ministério dinâmico. Então, junto com esses apóstolos e esses profetas e profetisas, esses pastores e esses evangelistas que são os discipuladores, esses ministérios, nós temos também aqueles que são chamados por Deus de mestres ou doutores, que são os professores do reino de Deus. Os professores, que a palavra aqui é didaskaloi ou didaskalos, que tem a ver com didática, com ensino com profundidade, com pegar a Bíblia e explicar a Bíblia nas suas nuances,
Não está falando aqui sobre pessoas que ficam o tempo todo falando sobre coisas rasas, como os discipuladores que estão lidando com o início da fé, os mestres, os doutores, né? A gente, enfim, esquece que é doutor, os mestres, né? Os professores do reino de Deus, eles querem descer profundo na Bíblia, eles querem que as pessoas entendam aquilo que está no texto, aquilo que está além do texto, aquilo que está profundo no texto, aquilo que foi a motivação pelo qual o Espírito Santo resolveu escrever naquela época e traz para a gente uma verdade que nós conseguimos enxergar maravilhosamente o que Deus está querendo dizer. Esses são os professores, são os mestres, são os doutores. E eles são extremamente importantes para a igreja, por quê? Porque eles vão dar maturidade a essa igreja. A pessoa se converte, é um bebezinho de fralda, o discipulador vem então dar o leitinho, papinha, comidinha, aí começa a ensinar os primeiros passos, aí no primeiro passo que ele dá, ele já coloca o dedo na tomada, o profeta vem dar-lhe uma surra, aí ele cai, chora, aí o pastor mamãe vem, pega no colo, né? Embala, faz dormir, né? Aí entrega de novo para o discipulador, que vai lá, dá um pouco mais de leitinho, comidinha, aí dá um pouquinho mais de passo, de repente essa criança começa a olhar para alguém que começa a ensinar para ela que ela não pode colocar o dedo na tomada, não pode fazer isso, fica longe do profeta, né? Corre dele, né? E vai ensinando as coisas para ele, ela começa a ficar esperta e começa a ter maturidade. E assim funciona o reino de Deus. Os 5 ministérios juntos fazem o propósito de Deus para a igreja, que é trazer para esta igreja maturidade cristã, fazer com que todos nós cresçamos naquilo que é o propósito de Deus, de nos levar para sermos mais parecidos com Jesus. E cada um desses ministérios é importantíssimo para que esse corpo possa funcionar. Sem um deles o corpo não funciona. Sem pastores a igreja morre em 6 meses, pois não são cuidados. Sem profetas o povo se desvia, peca à vontade. Sem apóstolos não há conversões, não existe o início da igreja. Sem discipuladores a igreja continua como aquela que Paulo falou: eu gostaria de falar com vocês de coisas profundas, mas vocês são bebês e só ficam bebendo leitinho. Eu não posso dar comida sólida para vocês. Naquela igreja que Paulo está falando, os discipuladores não estavam atuando, ou seja, não estavam ajudando as pessoas a ter maturidade. E aí então os mestres ajuntam, os mestres esperam a transformação da igreja em uma igreja mais encorpada, uma igreja que vai crescer, que vai repetir. Os mestres esperam que essa igreja repita o mesmo modelo em outros lugares e que plante novas igrejas, novas comunidades, envie apóstolos para outro lugar e veja o reino de Deus crescendo em outros lugares, e que as pessoas se transformem em pessoas que querem cuidar dos outros, que se preocupam com a comunidade, que querem ver a transformação da cidade, que amam a cidade, pessoas que agem com inteligência, pessoas que agem com a sabedoria, gente que gosta da Bíblia, que gosta de Deus, que gosta de estudar, que gosta de vir quarta-feira à noite num lugar desse para poder estudar a palavra de Deus, e fica aqui até mais de 9 horas da noite, ouvindo, rindo, chorando, imaginando e entendendo os planos de Deus nas nossas vidas. Os mestres esperam a transformação da igreja. A transformação se dá justamente na continuidade do ministério, mas também na expansão dele. Não somente de novas pessoas que são trazidas para o meio, mas de pessoas também que são tiradas do nosso meio para outros lugares. Eu nasci numa cidade chamada Almenara, eu falei aqui, mas meu irmão mais novo nasceu numa cidade chamada Nanuque. Os mais velhos, minha irmã e meu irmão, são muito mais velhos. Bem mais velhos, são extremamente velhos. Que bom que eles não estão aqui por isso. Eles nasceram numa cidade chamada Porteirinha, no norte de Minas Gerais, já fiz com a Bahia, perto de Espinosa, de Anaúba. Meu pai nasceu no Guará, Peixe Bravo, perto de Porteirinha, e minha mãe também nasceu em Porteirinha, cidadezinha do interior, bem pequenininha. Minha mãe teve até hoje, ela nunca estudou, ela fez o 2º ano primário, apenas aprendeu a ler e escrever. Meu pai não chegou a terminar nem o 2º ano primário. E nós éramos pessoas de uma cidadezinha muito pequenininha, sem
força, sem nada. E meu pai resolveu se entregar nas mãos de Deus, como apóstolo e plantador de igreja. Ele viveu a vida ministerial durante 42 anos. Pastoreou 180 igrejas. Plantou 28 igrejas no Brasil. Todas elas estão até hoje abertas e crescendo e plantando novas igrejas. A minha mãe tem 85 anos de idade. Ela tem ministério até hoje. Ela desenvolveu um grupo de oração chamado os Vigilantes de Oração, que são mais de 12 mil grupos pelo mundo inteiro que oram todos os dias por um calendário de oração que ela mantém. E ela escreve à mão. Ela nunca usou um computador na vida dela. Ela escreve à mão aquele calendário todo mês. Pessoas que se entregam para o ministério possuem recompensas do ministério, que são o desenvolvimento do reino de Deus. Esta é a nossa recompensa. Nós nos entregamos para Deus não é para que nós possamos construir melhor nossas casas, para ficarmos ricos, para termos prosperidade financeira, para vermos nossos filhos nas melhores escolas, nas melhores universidades, com os melhores carros, casados da melhor maneira, morando nos melhores condomínios fechados. Tudo isso é lixo perto daquilo que o Espírito Santo é reservado para nós, que é o desenvolvimento da igreja, do reino, do corpo, da glória de Deus. Este é o propósito do ministério. E por isso então Deus chama pessoas como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, discipuladores e mestres. E o conjunto destas pessoas, que são cada um de nós aqui dentro tem apóstolos, aqui dentro tem profetas e profetisas, aqui dentro tem evangelistas, aqui dentro tem mestres e aqui dentro tem pastores. Este corpo da igreja está dividido por Deus, se eu posso usar essa expressão, naqueles 5 ministérios. E cada um de nós vai entender em qual ministério está inserido. Então cada um de nós vai poder então se juntar com outras pessoas do mesmo ministério para desenvolver um trabalho na igreja. Se você tem o dom de pastorear, você vai se juntar com outras pessoas que também têm o mesmo dom e vão poder desenvolver esse ministério de maneira muito mais eficaz do que se você ficasse fazendo outra coisa que não é o seu chamado. Se você tem o dom de pastor, de pastora, se você tem o dom do cuidado, deixe que outras pessoas façam a pregação do Evangelho como apóstolos em outros lugares. Deixe que outras pessoas façam o discipulado, deixe que outras pessoas façam o ensino, deixe que outras pessoas façam as outras funções. Vai fazer aquilo que é a sua função de cuidar do corpo, porque cada junta bem ajustada faz com que o corpo funcione. O braço não pode fazer as vezes da perna, a perna não pode fazer as vezes do cérebro, o coração não pode estar no lugar do estômago, o intestino não pode vir para o lugar do pulmão. Cada um tem a sua função dentro do corpo, e quando nós não desenvolvemos a nossa função dentro desse corpo de maneira correta, o corpo sofre e pode morrer. É por isso que precisa entender isso, porque cada um de nós é colocado por Deus em algum lugar. Não vai dar tempo da gente fazer o que eu planejei fazer. Acho que vai ter que ter mais uma quarta-feira, que eu planejei da gente fazer o teste dos dons hoje, mas aí demora, a gente vai demorar pelo menos mais 1 hora. Agora já são 9h11, né? Então eu acho que na quarta-feira que vem a gente consegue, pode ser? Então, na quarta-feira que vem nós vamos agora, eu vou chegar e nós vamos então estabelecer essa questão dos dons aqui, e eu vou distribuir para vocês um gabarito, e eu vou fazer perguntas. Há uma lista grande de perguntas que vocês vão responder, e cada pergunta vai ter uma pontuação, e vocês vão anotar essa pontuação. No final deste teste, você vai compreender quem é você dentro do reino de Deus, porque você vai notar aquilo que Deus tem feito com a sua vida e tem colocado os seus desejos, o seu coração no lugar correto. Deus faz isso. Esta é a mágica sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Deus tem feito isso desde a eternidade. Ele faz isso conosco. Ele já fez com você, já fez comigo. Ele já fez conosco tudo isso. Já está pronto.
E quando nós descobrirmos isso de maneira muito eficaz, o Espírito Santo pode trabalhar conosco também de maneira muito profunda e nos ajudar a desenvolver melhor o ministério do corpo de Cristo aqui dentro do lugar onde nós estamos inseridos. Amém?